Olá, espero encontrá-los todos bem. Feliz Páscoa nesse domingo especial, onde celebramos o Cristo ressurreto. Essa videoaula é a videoaula de número 29 do estudo do livro do Apocalipse. Então, você que vem acompanhando, já foram 28 aulas, essa é a 29ª. Encerraremos o texto do Apocalipse hoje, no último capítulo e versos. Mas na semana que vem teremos a aula de número 30, que será uma conclusão, um fechamento em relação ao livro do Apocalipse, com os principais pontos e tópicos, enfim, tá? Vai ficar um curso bacana, um estudo bíblico bem legal de 30 aulas, né? Bom, hoje nós então encerraremos esse quinto e último bloco, que está em vermelho nós já estudamos, e nós estamos aqui nesse quinto e último bloco, nós encerraremos hoje, especialmente aqui, nas recomendações e saudações finais, no capítulo 22, do verso 6 ao verso 21, tá? Do 6 ao 21. Aqui, por exemplo, é a divisão dos capítulos 21 e 22, ok? Então, nós já estudamos essas partes e agora do 6 ao 21. Eu gostaria de ler aqui o texto. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-lhe, olha, não faças tal. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, ou o primeiro e o último. E disse-me, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, qualquer que ame e comete mentira. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Está aí o texto, né? E agora nós vamos no Apocalipse 22, agora do 6 ao 9. Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular destas coisas. No final agora aqui do livro, João escreve que este contém palavras fiéis e verdadeiras, tá? E que estas foram pronunciadas pelo Deus dos espíritos dos profetas. Elas são verdadeiras e fiéis porque sua origem está em Deus, é claro. E a palavra central é profeta ou profecia, repetida várias vezes. O livro, então, é uma profecia e profeta é aquele que, como João, é capaz de fazer uma abrangente análise da realidade, anunciando a presença de Deus e denunciando o anti-reino. Ok? Então, isso aí nos versos 6 a 9, né, apenas uma introdução ao texto nosso de hoje. Temos aí nos versos 10 a 13
Só neste final de livro, esta palavra de Jesus é repetida 3 vezes. No capítulo 12, verso 20 e no 22, 7 também temos. João insiste na urgência e em fazer todo o possível para divulgar a mensagem do livro. O anjo diz, não retenhas as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Assim como Daniel, lá em Daniel 12, 4, João recebe a ordem de guardar em segredo a palavra dos 7 trovões, Apocalipse 10, 4. Agora ele recebe a ordem contrária, deve divulgar o máximo possível, pois o prazo está se esgotando. Então, segue a frase misteriosa, abre aspas, que o injusto continue cometendo injustiça e o sujo continue a sujar-se, e que o justo continue a praticar justiça e o santo continue a santificar-se. Bom, temos então 2 possíveis interpretações para essa frase misteriosa, que eu dividi assim, ó. Opa. A primeira interpretação, nada é capaz de impedir a chegada do fim, que consistirá no julgamento de cada um de acordo com o que praticou em sua vida. Né? Aqui eu tenho que apagar que está errado, né, gente? Bem. Eis que vem em breve e trago comigo salário para retribuir a cada um conforme seu trabalho. E a segunda interpretação, como nos dias de Noé, a humanidade continuará fazendo o bem ou o mal, sem se dar conta de nada e de repente o fim chegará surpreendendo a todos, como Mateus 24, de 37 a 39. E Deus confirma tudo com a sua autoridade. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus é o salvador da história e da vida das pessoas. Eu particularmente penso que essa segunda forma de interpretar a frase misteriosa faz um pouco mais sentido para mim, né? Mas a opinião pessoal, tanto uma quanto a outra, fazem sentido de alguma forma. Os versos 14 e 15, a sétima e última bem-aventurança do Apocalipse, tá? Os que se esforçam para praticar o bem e a justiça recebem uma promessa de felicidade. Qual que é? Felizes os que lavam suas vestes, para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas suas portas, não é pela porta do fundo, é pela entrada, não é? Principal. Ok. Lavar, né? Lavar as vestes. Significa identificar-se com Jesus, o Cordeiro, como Apocalipse 7,14, Apocalipse 14, de 1 a 5, né? Pela terceira vez, os que praticam o mal recebem ameaça de exclusão. Por que essa insistência em dizer que os maus não entram? Simples. Primeiro, por problemas existentes nas comunidades do fim do primeiro século. Então, aqueles que praticavam coisas erradas precisavam ficar atentos. E segundo, para acentuar o contraste com Roma, né? Capital do Império, o Império Romano, Roma capital, que está cheia de impurezas. Então, para intensificar e acentuar esse contraste entre a cidade santa, na cidade de Deus, com Roma, tem tantos acentos aí que João traz sobre que os maus não entrarão, enfim. A expressão cachorro para designar os maus ocorre também em Mateus 7,6, só uma curiosidade. Apocalipse 22, dos 16 ao 17, nós temos aí que o livro recebe a chancela de Jesus. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Jesus se apresenta, eu sou o rebento da estirpe de Davi como brilhante estrela da manhã. É uma outra tradução, né, do que nós lemos. 2 títulos para expressar o que Jesus significava para as comunidades, né? O Espírito e a noiva aprovam as palavras de Jesus e respondem, vem. É como se dissessem, estamos prontos, pode vir. João nos convida para que digamos também, vem, né? Temos que entrar no rumo do Espírito de Deus presente na igreja, nas comunidades, tá bem? São recados finais aqui apenas do livro, né? E aí nós temos o autor declara editado o livro, versos 18 e 19. A palavra final tem uma advertência muito forte, aqueles que fizerem acréscimos ao livro, ou contra também os que tiram alguma coisa, alguma parte desse livro, né? Não pode nem acrescentar nem tirar. Uma advertência tão séria, deve ter tido gente que não levou a sério então o livro do Apocalipse naquela época, né? Ou que mudava o sentido do que João queria. Isso até hoje tem, né? Nós observamos isso também. Olha lá, hoje devemos levar o livro a sério conforme o sentido que João quis dar.
né? E não ao pé da letra, como muita gente continua fazendo até hoje. Olha só o perigo, tanto de tirar coisa quanto de acrescentar. Tem que entender o que é que João queria trazer no livro, né? Tem gente aí pegando, fazendo interpretações que não tem nada a ver com a ideia original do escritor. Jesus responde ao desejo de sua esposa e diz: sim, venho muito em breve. E a esposa, os leitores, as leitoras, João, as comunidades, todos nós, como no desabafo final de quem já esperou muito, acabam gritando como: amém, assim seja, vem Senhor Jesus. E João termina com uma saudação ou bênção final: a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. E aí, com essa saudação, João vai encerrar essa carta tão carinhosa, que é destinada, esse livro, né, tão carinhoso, destinado às comunidades sofridas e perseguidas na Ásia Menor. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós aqui encerramos então este bloco, né, no Apocalipse, nessa aula 29. E na próxima semana teremos uma aula de número 30 para uma conclusão, encerramento final, com as principais pontuações desde o início do estudo aí, pontuações importantes, farei algumas delas, que precisam ficar claras na nossa mente para a compreensão do livro do Apocalipse. Tá bom? Deus abençoe você, sua família. Ótimo domingão de Páscoa aí. Se você está vendo em um outro dia, que Deus continue te abençoando também, em nome de Jesus. E seguimos aí crendo que Deus, Cristo ressurreto, segue no controle de tudo. Até o próximo estudo.